estarmos na santa convocação no sábado aqui na casa do Senhor. E ver agora toda a igreja, todo o corpo de Cristo reunido aqui nessa manhã que representa essa comunidade. Estou acompanhado aqui do casal que lidera o Ministério da Família na igreja, o Reinaldo e a Lucimélia. Você treinando Lucimélia? Eu treinei bastante. Eles estão acompanhados pelo Dieguinho, que anunciou a mensagem musical, né? Tem muita criatividade para dar nomes bonitos, né? E o Júnior, que é ancião do reino, né? Ancião da nossa igreja. Muito bom estar com vocês. Nós estamos concluindo a semana Famílias Restauradas. E ela aconteceu em todo o território da divisão sul-americana. Nós cremos que o Espírito de Deus está agindo em favor das famílias em todo o nosso território. E as famílias saem fortalecidas dessa semana, ou saem desafiadas para ver novos horizontes, para experimentar o poder transformador de Deus na sua casa. E certamente esta disposição Deus tem para realizar uma obra poderosa na igreja aqui de Ribeirão Preto, na igreja central, na sua vida, na sua casa. Queria que você abrisse a Bíblia lá em Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Primeira Crônicas, capítulo 13, vamos ler a partir do verso 1. Primeira Crônicas, capítulo 13. Você está com o seu celular, pode ler a Bíblia no celular, depois de ler, desliga, tá? Para de olhar o WhatsApp, vê se você consegue uns minutinhos ficar sem nada disso, tá bom? Vamos orar a Deus. Querido Pai, nós estamos com a palavra, a tua palavra aberta. Ela é o teu poder nas nossas mãos. Ela é palavra de vida e de salvação. E ela se cumpra na nossa vida agora. E que o Senhor fale a cada um de nós, bem lá no íntimo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim: consultou Davi os capitães de 1000, de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem nos parece, e se bem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos e a todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior no Egito até a entrada de Ramá, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante do qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aio guiavam o carro. Davi e todo Israel se alegraram perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos, com trombetas. Esse momento da história de Israel foi aquele onde Davi foi estabelecido rei de todas as 12 tribos. Começou governando 2 tribos e foi aceito pelas outras 10. Primeiro ato de Davi, ele convocou os líderes de Israel. A nação de Israel, ela tinha uma liderança representativa, assim como a igreja adventista tem uma liderança representativa. A igreja segue o mesmo molde, o mesmo estilo de governo que Deus estabeleceu para Israel. Líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10.
Davi convocou esses líderes, porque ele queria falar ao povo, ele queria falar de um desafio para o povo. Nós aprendemos muitas lições na vida de Davi. Aprendemos por contraste e aprendemos também como modelo. Uma das coisas lindas que eu acho de Davi é que ele soube esperar. O momento em que Samuel foi à casa do seu pai para ungir como rei de Israel, futuro rei de Israel, até o momento em que de fato ele se tornou o rei de Israel, passaram-se muitas épocas. Davi aprendeu a esperar o tempo de Deus. Essa foi uma das grandes virtudes dele. E é um desafio para nós, esperar o tempo de Deus, esperar a resposta de Deus, esperar para que a estratégia de Deus se cumpra em nossa vida. Ao contrário, por exemplo, de como nós vimos aqui na quarta-feira, Sarai, que não teve paciência para esperar, Davi, ele soube esperar. Houveram ocasiões em que ele podia tomar um atalho para se tornar logo o rei de Israel. 2 vezes Saul esteve nas suas mãos, ele poderia ter matado Saul, mas ele não ousou tocar no ungido de Deus, mesmo como esse homem estava em aberta rebelião contra Deus. A lição linda que nós aprendemos de Davi, um desafio para nós aprender a esperar o tempo de Deus. E ele falou de algo que estava no seu coração. Ele disse assim: olha, vamos trazer a arca do nosso Deus para o nosso meio. Se bem parece a vocês, vamos fazer isso. A ideia dele era naturalmente uma ideia que seria aceita, mas mesmo assim ele consulta as lideranças, ele cria uma rede de apoio para que ele pudesse, ao executar essa tarefa, ter a aglutinação, a presença, a convicção de toda a nação. Então os líderes saem da presença de Davi e eles levam esse desafio para a nação, e a nação toda aceita o desafio de trazer de volta a arca de Deus. Note que ele, ao conversar com os líderes, ele diz assim: vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Eu pergunto para vocês, o que significava a arca para Israel? O que era a arca para Israel? Símbolo do quê? Da presença de Deus. Então, quando Davi dizia assim: olha, nos dias de Saul não nos valemos da arca, ele estava dizendo, na verdade, o quê? Nos dias de Saul faltou o que aqui na nossa nação? Faltou a presença de Deus. Não nos valemos dela. Esse é um dos versos mais tristes da Bíblia. Sabe por quê? Porque uma nação que tinha o mais alto privilégio de todas as outras nações, uma nação que conhecia o verdadeiro Deus, o Deus criador e mantenedor de todo o universo, uma nação que tinha o propósito, que nasceu para cumprir o propósito de fazer conhecido o nome do verdadeiro Deus para todas as outras nações da terra, uma nação que deveria erguer a cruz, a esperança da redenção para o mundo, foi uma nação que desprezou a própria presença de Deus. Pior do que não conhecer a Deus é conhecê-lo e desprezá-lo. Nós estamos vivendo num tempo, meus queridos, onde não nos falta conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu penso que isso não se aplica aos nossos dias. Não nos falta conhecimento, nos falta fome, nos falta sede. Houve tempo em que havia muita escassez da palavra de Deus. Houveram tempos na nossa história em que havia falta de tudo, e o povo de Deus foi provado. Hoje não. Hoje nós temos a faca e o queijo, mas falta fome. Nós estamos desprezando a presença de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Parece que a maioria de nós é adventista só do 7º dia. Os outros dias não temos tempo para Deus. Não temos tempo para ir à igreja, não temos tempo para orar, não temos tempo para buscar Deus na nossa casa.
Nós não temos tempo para invocar a presença de Deus na nossa família. Nós achamos que podemos levar a vida assim, desse jeito. Tem a arca lá, mas não precisa ela estar aqui. Nos dias de Davi não nos valemos dela. Sabe, a falta da presença de Deus faz com que a gente tenha muita preocupação em olhar para os lados. Você quer fazer uma coisa errada? Você olha para cá, olha para lá, olha para trás, olha para frente, não tem ninguém olhando, e você vai lá e comete o erro. Nós estamos muito acostumados a olhar para o lado, mas nós nos esquecemos de olhar para cima. Ele senta lá, e Ele sempre está vendo. Não há como nos esconder da presença de Deus. Mas se nós não temos consciência da presença de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade, nós estamos preocupados em olhar só para os lados, e nos esquecemos que há um Deus que vê, há um Deus que ouve, há um Deus que sabe. Nós cantamos o hino no começo do culto. Nos dias de Davi não nos valemos dela. Eu pergunto para você, será que você, nos seus dias, na sua vida, na sua casa, está se valendo do privilégio da presença de Deus? Do privilégio das bênçãos de Deus, do privilégio de invocar a Deus e saber que vai descer fogo do céu para colocar fogo lá no seu altar, no altar da sua casa. Que triste se nós, como povo remanescente, não nos valermos da presença de Deus, não nos valemos de todos os recursos da onipotência que estão à nossa disposição para sermos vitoriosos e para contagiarmos outras pessoas com o desejo de serem também vitoriosos. Nos dias de Davi, eles desprezaram o grande segredo daquela nação. E Davi, no seu primeiro ato, ele não apresenta um plano econômico, macroeconômico, ele não apresenta um plano do parque, nem nada disso. Ele apresenta a principal razão da existência daquela nação, a presença de Deus. Ele convoca a nação para fazer isso. Todos os representantes, todos aqueles que pudessem participar. Verso 5 diz assim, que todo Israel se reuniu, todo Israel. Olha, só ficou em casa quem não tinha condições de sair. Meninos, crianças, quem sabe as mães, que tinham que, algumas mães tinham ali que cuidar dos seus filhos, idosos que não tinham mais condições de caminhar, mas o resto todo mundo foi. A nação toda unida no mesmo propósito. Que momento solene da história de Israel. Que manifestação extraordinária do poder de Deus acontece quando nós nos unimos para buscar a presença de Deus. A Bíblia diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali estará Deus no meio deles. 2 ou 3 reunidos, você, seu esposo, seu filho, você, sua esposa, 2. A família começa com 2. Você e a sua esposa, você e o seu esposo se reúnem para invocar o nome do Senhor. Deus está dizendo, eu voltarei no meio de vocês. Que coisa extraordinária é quando mais do que uma família, uma igreja, uma comunidade, uma nação, uma cidade, uma nação se reúne para invocar o nome do Senhor. Eu penso que foi um dos momentos mais lindos da história desse mundo. Essa grande convocação feita por Davi. Eles colocaram a arca diante deles. Diz o verso 7, eles puseram a arca de Deus num carro novo. E Davi e Abinadab e levaram da casa de Abinadab. Carro novo, Uzai e Aio guiavam o carro novo. Carro novo, coisa boa ou coisa ruim? O que vocês acham? Boa ou ruim? Quem tem carro novo? Que levanta a mão. Ninguém vai querer levantar, né? Mas eu vi ele na rua. Tem uns carros novos ali. Eu acho meu novo. Hã? Eu acho meu novo. Mano? Pra mim Mas é ou não é novo? eu acho novo. Que ano é, irmão? Fala logo. 2004, mas pra mim é novo. Pô, você só está usando quase novo, né? O irmão aí é uma motocicleta, 2004, 1.000 quilômetros. É por aí, irmão. Nova. Velha é nova, né? Mas não vamos falar desse negócio aqui. Vou contar para vocês a história do meu primeiro carro. Eu estava andando de ônibus teologando lá no velho aí, Capão Redondo. Quem conhece Capão Redondo? Olha aí. É muita gente, né? Capão Redondo já foi o lugar mais violento do mundo.
mais do que o Iraque, a faixa de Gaza, hoje não é mais. A presença adventista tem feito diferença naquela região. Mas quando eu fui aluno lá, é um lugar perigosíssimo. Um dos lugares mais perigosos da terra. E eu andando de ônibus, subindo ali o Morro do Oeste no ônibus barulhento, quente, terrível, apertado. E eu olhando na janela, vi um campo de futebol assim, um indivíduo colocou vários carros lá e colocou uma mesinha embaixo de uma árvore e estava lá vendendo aqueles carros. Eu, num impulso, tive a ideia de descer daquele ônibus e ir lá olhar aqueles carros. Foi uma das decisões mais idiotas da minha vida. Apertei a campainha, saí no meio da multidão, desci do ônibus, voltei ali no campo de futebol, olhei aqueles carros, tinha um landalzão vermelho lá, não sei se vocês lembram do landal, não sei se lembra. Era um navio, quase não cabia nessa igreja. Vermelho e queimado. As portas dele, todas estavam podres, tinha um buraco, tinha uma que dava para ver lá dentro. E eu conversei com ele, entusiasmei com aquele landalzão. Aquele momento, né? De entusiasmo, aquela alegria que dura 5 minutos. A alegria pode virar uma manhã de choro pelo outro dia, contrário do verso. E eu comprei aquele carro, deu um cheque, 800 cruzeiros, não sei que dinheiro era, não sei que era 800. E o dono da loja, entre aspas, campo de futebol, ele me disse assim, para no posto que está quase sem gasolina. E eu fui subir no morro, maravilha, aquele naviozão. Só que quando eu olhei no retrovisor, uma fumaça branca, muita fumaça. O que é isso? Eu lá com meus 18 anos, será que significa essa fumaça? Eu parei no posto, aquela fumaça toda, o frentista achou que era fogo, ele começou a gritar fogo. E ele viu que era meu carro. E ele botou a mão na cabeça e veio na minha direção. E falou, o que foi? Nossa, teu carro está queimando muito óleo. Óleo? O que é isso? Óleo vai no motor. Esse carro gasta muita gasolina, mas eu acho que o teu gasta mais óleo que gasolina. Eu já comecei a ficar triste. Durou só um subidinho, mandei um quilômetro pro carro. Aí eu falei, põe televisão aí, não vou voltar nada. Voltei lá para tentar devolver o carro. Não, você comprou, é Deus, seja feliz, meu irmão. Porque não tem devolução, não. Você tinha que ter olhado antes. Um abraço para você. Não tinha Procon. Eu fiquei no carro. Lógico que eu fiquei. Quem é que ia querer aquele carro? Interessante que eu comprei aquele carro, mas continuei andando de ônibus. Eu sempre saía com o carro, mas eu voltar. E todo dia quebrava uma coisa, além dele comer muito óleo, mas ele tinha um apetite para óleo, coisa incrível. E eu comecei a vender aquele carro a partir do momento que eu comprei. Tentar vender, mas demoraram 2 anos. Aí um dia eu falei para o meu amigo, você vai comprar meu carro? Eu não, falei, vai. Eu perguntei, quanto você quer pagar? Como você quer pagar? E quantas vezes você quer pagar? Fala para mim. Ele falou, rapaz, eu não quero comprar. Quer sim, vai comprar. Eu só posso pagar em 10 vezes, começando o ano que vem, depois da comportagem, eu levando lá para o cartão da nossa vizinha. Foi assim que eu vendi aquele. Fui numa concessionária e comprei um carro novo. Tinha ido bem na comportagem. Fui lá e comprei um carro novo. Um Fusca. Imagina, você sai de um Landau e compra um Fusca. Nossa. Perguntei para ele qual o carro mais barato que tem aqui. Falaram, esse Fusca aí. Quanto é? Meu. Comprei o Fusca. Entrei no Fusca, eu e minha esposa. E o cara dizendo para ela assim, dá para você ir mais para lá? Pô, mais para cá. Fusca você tem que encolher a mão e puxar o freio de mão ali, né? Eu lembrava daquele Landau, né? Aquela sala de visitas. Fizemos o evangelismo lá no... Quando ele andava, chegamos a andar em 8 e embarcar em 8 estudantes para o evangelismo, 4 na frente, 4 atrás.
Eu entrava com a minha esposa, parece que não cabia nós dois. Interessante, nós saímos ali, aquele Fusca apertadinho, para-brisa na minha frente, você pegasse, vai ter a cabeça do para-brisa. Mas ele era novo, o Fusca. Nunca quebrou. Nós viajamos para Brasília, do Rio Grande do Sul, viajamos para diversos lugares. Desconfortável, mas era novo. Nunca mais você era de ônibus. Coisa boa o carro novo. Davi mandou fazer um carro novo. Ele colocou a arca em cima. E eles estavam naquela festa. Olha, todo mundo que tinha instrumento foi convidado a trazer o seu instrumento. Veja aqui o verso 8. Davi, todo Israel se alegraram perante Deus e todo o seu empenho com cânticos, harpas, alaúdes, tamborins, com sinos, trombetas. O carro ia na frente, o Zaiá olhava o carro era novo. Todo mundo que tinha instrumento trouxe, quem sabia tocar, tocava, quem sabia cantar, cantava, quem não sabia, cantava também. Era uma grande festa. Era a procissão que levava para Jerusalém a arca de Deus, símbolo da sua presença. Era o povo de Israel voltando às suas origens. Era o povo de Israel recebendo de volta a sua identidade. Era o povo de Israel não só vivendo o conhecimento do plano de Deus, mas vivendo a experiência da presença de Deus. Foi um momento solene. Só que, infelizmente, essa palavra tem um mas eles tiveram que passar pela eira de Quidom. Diz aqui o verso 9: chegaram à eira de Quidom. Estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Olha que história. Começou tão bem. Começou no coração de Davi querendo trazer a arca de volta. Ele usou a estratégia certa. Ele criou uma rede de apoio. Ele chamou os líderes. Os líderes contagiaram o povo. Vieram todo mundo, inclusive os levitas e os sacerdotes. Eles vieram para levar a arca. Eles estavam naquela grande procissão. E estavam unidos no propósito de andar na presença de Deus. Quando de repente, uma mácula naquela jornada. A ira de Deus se manifesta contra Uzá, que foi segurar a arca porque ela estava escorregando e ia cair. Para não cair, ele segurou. E Deus manifestou isso ali. O que aconteceu? Foi fulminado. Por quê? Porque a arca é santa. O que aconteceu ali, minha gente? Eu li essa história há muitos anos. Um menino, adolescente, jovem, não consegui entender, mas como é que Deus estraga essa festa? Nossa primeira tendência, quando nós lemos esse texto, é achar que a culpa era de quem? Nossa, Deus é muito duro. Uzá foi segurar a arca para ela não cair, e ele rompeu sobre Uzá. Por que Deus é tão firme assim? Podia ele poupar Uzá? O que estava errado aqui, gente? Davi, a reação primeira dele, olha, Davi ficou revoltado. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá. Ele chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Desgostou-se, ficou contrariado, ficou nervoso, ficou com raiva, porque a festa era linda. Ele estava liderando a festa, ele estava liderando o coral. Ele estava feliz por ver toda a nação unida para trazer de volta a arca, quando de repente uma morte de um, entre aspas, inocente. Por que aconteceu isso? Vamos relembrar aqui como é que era a arca. Madeira revestida de ouro com dois. Quando é o corpo, a gente fala anatomia, né? Mas a arca não seria anatomia. Não é o formato da arca. Se a arca estivesse aqui na frente, imagina você olhando para a arca. Como é que seria a arca? A arca era uma caixa, né? Tinha uma tampa. O que tinha na tampa? 2 querubins. As asas no meio se encontravam e as da borda se abriam. Dentro da arca, o que tinha dentro da arca?
10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. O que mais? A vara de Arão. O que mais? Está vendo que o povo de Deus tem conhecimento? Tem conhecimento. Uma representação, uma amostra do maná. Agora, o que mais a gente poderia dizer da arca? Ela era uma caixa, certo? Tinha tampas, querubins, dentro, já falamos que tinha. O que mais? Falta mais uma coisa. As argolas e os varais. Eles estavam na parte inferior ou na parte superior? Inferior ou superior? Superior. Então, quando a gente olhava para a arca, dava para perceber que a arca, na sua própria construção, seu formato, indicava que ela era para ser carregada. A arca era para andar como nós andamos. A arca deveria caminhar como nós caminhamos. A arca deveria caminhar sobre os ombros daqueles que Deus escolheu para carregá-la. E a Davi até colocou os levitas e os sacerdotes. Mas em algum momento desse entusiasmo, dessa festa, dessa celebração, em algum momento ele esqueceu de um detalhe. Mandou até fazer um carro novo. Olha, carro novinho só para carregar a arca. Mas quando a gente olha para a arca, qualquer um que olhasse para a arca, qualquer um que olhou para aquela arca naquele dia, sabia que alguma coisa estava errada, quando ela foi colocada sobre aquele carro novo, porque ela era lisa na sua base, e o carro de boi também, naturalmente não ia dar certo aquele negócio, porque a arca não foi feita para carregar na base, ela foi feita para ser carregada pelos varais, pelas argolas. Por que aconteceu esse desastre? Porque numa porção de boas intenções, de boas decisões, Davi, ele resolveu fazer uma coisinha só do seu jeito. Vou transportar a arca de um jeito mais moderno. Não dá para fazer um carro novo. Vou colocar dois dos mais experientes motoristas de carro de boi que tem aqui em Israel. Uma porção de decisões corretas, uma porção de atitudes onde ele pediu a opinião do povo, ele tomou uma decisão solitária, do seu jeito. Queria relembrar para vocês uma coisa, meus filhos: Deus não nos deixa nunca sem revelação. A vida do ser humano depende da atenção que ele dá para a revelação de Deus ou não. Ao longo de toda a nossa vida e para todos os assuntos, Deus nos dá revelação. Tem uma formulazinha muito simples que eu gostaria de rememorar para vocês aqui para nós sermos felizes. Olha, a revelação de Deus, a primeira atitude nossa como filhos de Deus é acreditar na revelação. Ou a gente acredita ou não. Se você acredita, amém. Mas não é suficiente. Precisa também praticar. Então você acredita e pratica. O resultado, pode saber. Tem a assinatura embaixo de Deus já. É vitória. Toda vez que nós recebemos a revelação, acreditamos e obedecemos, o resultado qual é? Vitória. Mas isso se eu só acreditar? Quem acredita na revelação de Deus aqui? Quem acredita? Sempre tem uns que não acreditam, né? Mas a maioria acredita. Olha, é muito bom acreditar, mas eu pergunto para vocês: é suficiente? Não. É preciso obedecer. A revelação de Deus, ela deve ser acompanhada pela prática. Jesus demonstrou isso: se não vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. Vocês vão viver do meu jeito. Vocês vão se submeter à minha vontade. Vida cristã, meus queridos, é vida de submissão, de rendição. Porque que nós semeamos desgraça para a nossa casa, nós até cremos na palavra de Deus, mas nós não temos coragem de colocar em prática, ou não temos vontade de colocar em prática, ou não temos atitude na nossa casa para colocar em prática a vontade de Deus. E nós sabemos que está errado, mas nós vamos compactuando com o mal.
O marido não quer desagradar a esposa não quer desagradar o marido, os pais não querem desagradar os filhos. Hoje em dia nós estamos vivendo num tempo que tem que dar as ordens na casa, são os filhos, não são mais os pais. O pai tem que ficar quietinho. Então, a inversão de valores. Todo mundo que olhasse naquela arca, até os meninos sabiam que tinha uma coisa errada. Todo mundo ali sabia. Peraí, a arca não é para carregar assim. Todo mundo sabia. Deus repetiu isso ao longo de muitas vezes na formação de Israel. Quando ele separou a tribo de Levi, e vocês da tribo de Levi vão carregar os sacerdotes. Os sacerdotes vai ter uma escala, eles vão se preparar espiritualmente, vai ter uma roupa adequada. E eles vão carregar a arca como resultado de um preparo espiritual. Não foi feito nada disso. Davi até convocou os levitas, os sacerdotes, está aqui, olha, você pode ler aqui no verso 2, todos os irmãos de todas as terras de Israel, e os sacerdotes, os levitas, mas eu fico pensando, será que não teve um corajoso ali, um homem honrado, uma mulher, um menino, quem fosse, para dizer, peraí, rei, não está certo esse negócio de carregar a arca desse carro. Nós, meus queridos, fazemos as coisas do nosso jeito e semeamos miséria e desgraça para a nossa vida. E quando vem a miséria e a desgraça, normalmente a nossa atitude, sabe qual é? Colocar a culpa em quem? Ah, Deus me abandonou. Deus não viu as minhas orações. Ele não me protegeu. E nós colocamos a culpa em quem? Olha, nós tomamos as decisões erradas. Nós desobedecemos a Deus. Nós vamos na contramão do plano de Deus. Naturalmente nós vamos semear desgraça. E quando a desgraça vem, não adianta nós reclamarmos. Se nós estamos, meus queridos, vivendo da nossa própria maneira, nós vamos ter que colher as consequências disso. Vejam só, Davi, ele se desgostou, e diz o verso 12, pior ainda, temeu Davi a Deus naquele dia, e disse, como trarei a minha arca de Deus? Esse temor aqui não é temor de respeito, não é temor de adoração, é temor de medo mesmo. Ficou com medo. Está certo ter medo de Deus? Temor é uma coisa, mas medo não. Nenhum de nós temos que ter medo de Deus. Deus é o Deus da vida. Deus é a essência do amor. Se há um ser todo-poderoso, o único, que quer a nossa felicidade, o nosso bem e trabalha todo o tempo para a nossa felicidade, é Deus. Só que se nós obstinadamente desprezamos a presença de Deus, quando nós desprezamos a presença de Deus, meus filhos, naturalmente nós vamos colocar um outro Deus no lugar de Deus. O nosso coração nunca fica vago. Não existe ninguém aqui que possa dizer assim, não, eu não estou sendo fiel a Deus, mas também não coloquei outro Deus no lugar. Colocou sim. Se você tirou Deus do lugar único que é dele, colocou outro Deus no seu lugar. Não pode ser que nós estejamos semeando infidelidade na nossa vida. Infidelidade em todas as áreas. Um casal de namorado decide que vai praticar sexo e está tocando na propriedade de Deus. Isso não vai dar certo. Porque o sexo é propriedade de Deus, assim como a família, assim como o sábado, assim como o dízimo, assim como a oferta, assim como a sua vida, assim como a minha vida, assim como o tempo. É propriedade de Deus. Deus deu o sexo para uma situação do ser humano. Um homem e uma mulher casados. Ponto. Tudo que passar disso é tocar numa propriedade de Deus. Quanta desgraça nós estamos semeando para o nosso presente, para o nosso futuro, quando nós tocamos naquilo que pertence ao Senhor. Quando nós fazemos as contas e achamos que se nós tomarmos aquilo que é de Deus, vai fechar o orçamento. Aí nós avançamos, tocamos no dízimo, tocamos na oferta. Não dá certo, gente. Quando você toca na soberania de Deus, o dízimo representa a soberania de Deus. Quando você negligencia o sacrifício de Jesus, a oferta representa o sacrifício de Jesus, pode saber, você vai trazer desgraça sobre a sua vida. Não é Deus que manda,
Deus não manda desgraça, não é Deus que castiga, Deus não castiga ninguém. É o pecado. O salário do pecado é o quê? Não põe a culpa em Deus. Ele não é culpado do pecado, pelo contrário, ele é a única solução do pecado. Então, quando Uzá recebe juízo, Uzá recebe juízo porque ele estava sendo absolutamente negligente e desrespeitador. Ele estava desafiando a Deus e sabia que não tinha nenhum direito de tocar a mão naquela arca. Quando Davi deu a ordem para ele, ele tinha o dever de ser Davi. Eu não. Eu conduzo o carro com qualquer coisa do Senhor, menos com a arca, porque a arca não é para ser carregada assim. Será que não tem uma pessoa para se levantar e dizer não? Meus queridos, nós não podemos ser liderados por seres humanos cegamente. Quando vem um líder aqui e diz alguma coisa para vocês, examine a palavra de Deus. É sobre o assim diz o Senhor que eu e você devemos viver. É sobre o assim diz o Senhor que a nossa casa tem que ser estabelecida. Davi ficou com medo daquilo que ele não deveria ter medo, e deixou de ter medo daquilo que ele deveria ter medo. Nossa, gente, a única coisa que nós temos que ter medo é da ausência de Deus, porque quando Deus não está presente, quem é que está presente? É o inimigo. E o inimigo vem, diz a Bíblia, para matar e destruir. Ele vem para arrebentar com a nossa vida. Então, se nós estamos com medo da presença de Deus, nós vamos negligenciar a sua presença, o inimigo vai tomar conta. O inimigo na sua vida, o inimigo na sua casa. Que desastre! A presença de Deus. Não há nada mais significativo para nós do que a presença de Deus. Ele resolveu interromper aquela procissão, ele resolveu mudar os planos. Ele diz assim: como eu vou trazer a arca para a minha arca de Deus? Não quero mais a arca. E aí mandou um recado para um homem chamado Obed-Edom, verso 3, dizendo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas se fez levar a arca para a casa de Obed-Edom de Eteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. Olha, ficou com medo, mudou os planos. Israel se dissipou, cada um voltou para sua casa, todo mundo apavorado, todo mundo com medo. Aquela que era para terminar uma grande celebração, terminou do jeito que o inimigo queria. O inimigo quer fazer isso na nossa casa, espalhar. Ele quer criar desavença, criar medo, criar pânico. Nós sabemos, meus queridos, como devemos agir na nossa casa. Por que nós não estamos agindo como devemos agir? O marido, a esposa, os filhos. Nós sabemos, não nos falta conhecimento. O que falta? A presença de Deus. E mandou levar a casa para o Obed-Edom. Quando o Obed-Edom ficou sabendo, ele colocou a mão na cabeça e falou: por favor, na minha casa eu não quero arca. Aqui não. Foi assim? Não. Pode vir. Que privilégio. Eu imagino que quando ele recebeu essa notícia, ele reuniu os filhos, a esposa, e disse: olha, vai vir bênção para nós. Vamos preparar a nossa casa. Eu imagino que ele reuniu os filhos, a esposa, e disse assim: vamos preparar a nossa casa para receber a arca. E eles fizeram uma limpeza no quintal, pintaram uma cerca de branco, capinaram o chão. Vamos pintar a casa agora, passar uma tinta na casa, né? Vamos preparar a sala aqui para colocar a arca, tirar os móveis, higienizaram, desinfetaram. Eu imagino que o Obed-Edom deve ter dito assim: esposa, veja lá no seu guarda-roupa se tem coisa que não é de Deus. Vê lá na penteadeira. Meninos, vão lá no quarto. Vamos fazer uma fogueira aqui. Vamos fazer uma fogueira aqui no quintal. Tudo que não é de Deus, vamos queimar. A presença de Deus é santa. Não pode haver nenhuma mácula nessa casa. Vamos consagrar a nossa casa para a presença de Deus. Imagino que algum filho trouxe lá, quem sabe, uma revista que estava embaixo do colchão. O outro disse assim: ah, pai, esse computador isso é uma desgraça para mim. Vou jogar esse celular. Ele vai para o céu sem celular, porque ele me perdeu por causa desse maldito celular. Vai perder o bolso. Por que mais essa desgraça? Se fosse um fogo aqui hoje, minha gente, será que você teria coisa para trazer? Para botar esse fogo? Botar esse fogo?
se for para preparar a sua casa, fosse preparar a sua casa para a presença de Deus, o que você teria que tirar da sua casa? Não vamos esperar para tirar quando? Quando Jesus voltar? Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da salvação. Obed-Edom, meus filhos, recebeu a arca de Deus com toda alegria. Quando a arca chegou, ele, a sua esposa e seus filhos estavam preparados. A arca ficou 3 meses na casa dele. O que aconteceu na casa desse homem? A presença de Deus, o símbolo maior da presença de Deus estava na sua casa. Diz aqui o verso 14: o Senhor abençoou o quê? A casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tinha. Olha, Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar tudo que você tem. Satanás, quando foi falar com Deus para destruir a vida de Jó, ele diz assim: o Senhor, Jó 1, capítulo 1, verso 10, o Senhor cercou Jó, a sua casa e tudo que ele tem de bênçãos. Por isso que ele é fiel. O próprio Satanás reconhece, meus filhos, o cerco de proteção de Deus sobre a minha vida e a sua. O próprio Satanás reconhece o cerco de proteção sobre a nossa família. O próprio inimigo reconhece o cerco de proteção sobre tudo que Deus coloca nas nossas mãos. Ele não pode tocar. Se eu e você estamos vivendo na presença de Deus, o inimigo não tem como tocar na minha vida, na minha casa e nem naquilo que Deus colocou nas minhas mãos, e nem na sua, amém? Amém. O inimigo não tem autoridade para estragar a sua casa. Amém. Ele não tem autoridade para destruir o seu casamento. Ele não tem autoridade para desvirtuar o seu filho do caminho de Deus. Se eu e você andamos na presença de Deus, se a arca está na nossa casa, se nós acostumamos a olhar para cima e não para os lados, para de se preocupar com os lados, começa a olhar para cima. Sua relação com Deus, a dizimar e ofertar, é para cima. Sua relação com o seu semelhante na sexualidade, é para cima que você tem que olhar. A sua relação com o próximo, como tratar o próximo, como negociar, como estudar, como fazer prova, é para cima que você tem que olhar, não é para o lado. Nós temos que aprender a olhar para cima. Deus quer abençoar você, a sua casa e tudo que está nas suas mãos. O que está nas suas mãos tem que servir para construir o reino de Deus. Não pode servir de combustível para ser queimado na segunda ressurreição, na destruição dos mortos, no juízo. O que está nas nossas mãos tem que construir o reino de Deus na vida das pessoas. Queria dizer para vocês, meus queridos, que nós podemos terminar essa semana da família, são 12:01 e nós vamos terminar agora. Nós podemos terminar essa semana convidando Deus para ser o nosso Deus. Nós podemos terminar essa semana convidando Deus para estar presente na nossa vida. Porque se a gente não quiser, Ele tem que esconder o seu rosto. Se nós não quisermos, mas se nós quisermos, não existe nenhuma pessoa aqui que esteja na situação que seja tão grave, tão difícil, que não possa ser alcançada pela presença da graça de Deus. Eu gosto muito de uma música, eu vou pedir que eles coloquem lá, diz assim: eras tu. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, mas se nós buscamos a Deus, mesmo quando nos sentimos sozinhos, podemos ter certeza que Deus está presente, que Deus está agindo, que Deus está operando na nossa vida, da sua maneira. E a sua maneira às vezes vai nos levar por desertos de aflições. Não importa por onde nós tenhamos que passar, não importa quais serão as provas da nossa vida, se nós estamos na presença de Deus, nós estamos seguros. Ouça essa música, eras tu, e vai conosco. Vou cantar não, não sei o que Eram dos varas das tuas
nós poderíamos sair daqui hoje, mas antes poderíamos dizer: Senhor, eu quero a tua presença na minha vida, na minha casa e tudo que o Senhor fez nas minhas mãos. Eu quero viver para a glória do teu nome. Eu quero que o Senhor seja Deus, o único Deus da minha vida. Eu me lembro aqui. Tem alguém que quer ser isso aqui hoje? Eu vou convidar você para vir aqui à frente. Não vai levar mais do que 3 minutos. Mas eu queria convidar você a vir à frente. Para que, pastor, vir à frente? Porque vir à frente é um ato de dependência de Deus. É um ato simbólico que representa a nossa dependência de Deus. Vir à frente representa também dizermos para o inimigo que nós estamos do lado de Deus, que nós escolhemos servir a Deus, que nós escolhemos que Ele seja o dono da nossa vida. Está namorando, convida Jesus para estar presente no seu namoro. Está estudando, convida Jesus para estar presente nos seus estudos, na sua vida acadêmica, no seu trabalho, para governar sua casa, sua família, para ser uma esposa sábia, que instrui os seus filhos no caminho do Senhor. Seja quais forem as circunstâncias, a presença de Deus, ela faz toda a diferença. O sonho de Deus, nesse dia, nesse momento, é abençoar você, sua casa e tudo que está nas suas mãos. Queria que você orasse a Deus, diga para Ele: Senhor, quero a tua presença. Invoco a presença do Senhor para a minha casa. Toma posse da minha vida mais uma vez. Ore, depois nós vamos orar aqui em nome de todos nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos olhar mais para cima e menos para os lados. Nós queremos ter consciência da Tua presença em todo lugar. Que a Tua presença, bondoso Deus, seja uma motivação para vivermos uma vida santa, uma vida consagrada ao Senhor. Que a Tua presença nos habilite a vivermos segundo a Tua vontade. Tira todo o pecado da nossa vida. Colocamos aqui no altar, bondoso Deus, a nossa vida fracassada, as nossas derrotas, as nossas indiferenças. Essa manhã nós queremos pedir que o Senhor reavive em nós a chama da fé, do amor, da obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, bondoso Deus, coloca a Tua mão, a Tua unção na vida de cada crente, cada filho de Deus que está aqui. Desde as criancinhas, as menores, até o mais vivido ancião. Que cada um de nós aqui receba a unção da presença do Espírito Santo agora. Nós queremos também, bondoso Deus, que o Senhor olhe para a nossa casa, olhe para a nossa família, cuida da nossa casa, Senhor. Consagramos a nossa casa para o Senhor. O que tem que ser tirado da nossa casa, dá-nos coragem para tirar. Dá-nos coragem para tomar as decisões que precisamos tomar, para que a nossa casa seja do Senhor. Coloca a Tua mão sobre tudo que está nas nossas mãos. Os bens que o Senhor coloca nas nossas mãos são para a glória do Teu nome. Que nós não sejamos consumidos pelo materialismo, Senhor, pelo consumismo, por esses falsos deuses que estão destruindo a humanidade. Não, Senhor. Que nós tenhamos consciência de que tudo na nossa vida pertence ao Senhor. Que o Senhor esteja presente em tudo e em todos os momentos. Nós queremos, bondoso Deus, sair na Tua presença e permanecer na Tua presença todos os dias, até o último dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Que a graça, o poder e a bênção do Senhor estejam.